Olá pessoal, mais uma vez professor Jonathan Castro falando. Hoje nós daremos continuidade no nosso estudo dentro da geometria analítica, beleza? Então vamos lá, preste atenção. Vamos lá. Vale destacar aqui o seguinte, no último vídeo eu mostrei para vocês como eu calculo a distância de um ponto A a um ponto B dentro do plano cartesiano. O interessante é, a partir do momento que nós desenhamos essa distância, repara que eu desenhei a distância do ponto A até o ponto B. A gente acaba estabelecendo um outro elemento muito importante na geometria, que é o nosso segmento de reta. Tudo bem? E hoje aqui, o objetivo desse vídeo é nós entendermos como nós dividimos segmentos dentro da geometria analítica, ok? Então repara o seguinte, meu segmento de reta AB, ele está sendo dividido por um ponto P. Então, ó, P divide o segmento AB. E eu coloquei aqui como eu calculo esse ponto P, ok? Vamos observar o que eu tenho dentro dessa fórmula. O que eu tenho nessa fórmula? Eu tenho A, eu tenho B, que são as extremidades do segmento de reta, e eu tenho R. O que é esse R, Jonathan? Vamos lá, preste atenção. É importante nós lembrarmos o seguinte, toda vez que a gente monta essa fórmula de divisão de segmento, você tem que ter atenção na orientação. E o detalhe é o seguinte, toda divisão de segmento em matemática, ela normalmente sempre respeita uma coisa que nós chamamos de razão. Então a letrinha R ali, ela tem ligação justamente com a nossa razão, tudo bem? Então presta atenção, gente, vamos lá, vamos entender isso daqui. Existe um detalhe que muita gente às vezes não atenta na hora de montar essa formulinha, que é o seguinte. Toda vez que você utiliza a palavra razão em matemática, você vai montar, por exemplo, a razão entre dois números. Não adianta você ter apenas os números. Tipo, eu quero saber qual é a razão entre os números 3 e 4. É importante, além dos números, você entender qual vai ser a ordem que você vai utilizar esses números. Então, com os números 3 e 4, eu posso montar uma razão 3 sobre 4, ou eu posso montar uma razão 4 sobre 3. Repara como eu utilizei os mesmos números, a razão foi diferente, certo ou não? A razão foi diferente, por quê? Porque eu tive que mudar a ordem dessa razão, beleza ou não? Então, gente, preste atenção. Quando eu utilizo aqui a palavra orientação, é o que você precisa estabelecer na hora que você monta essa fórmula. Nessa fórmula aqui, qual foi a orientação que eu segui? Eu segui a seguinte orientação. Eu estou saindo do ponto A e indo para o ponto B. E sempre estabeleça isso entre as extremidades do segmento. Jonathan, eu poderia montar essa fórmula saindo do ponto B e indo para o ponto A? Poderia, sem problema. Essa daqui eu montei utilizando o A como ponto de saída, o B como ponto de chegada. E entenda o seguinte, a partir do momento que você estabelece o teu ponto de saída e o teu ponto de chegada, automaticamente você vai estar estabelecendo a ordem da tua razão. Como assim? Porque eu não estou saindo do A e chegando no B? Então observa, gente, que primeiro vem o segmento AP. Ó, primeiro vem o segmento AP. E depois vem o segmento PB. Repara que até na nomenclatura eu sigo a minha orientação. Ó, AP e PB. Esses são os segmentos que eu criei quando eu dividi o segmento AB. Então, ó, eu vou ter que seguir justamente a orientação que eu estabeleci. Então, o R é a razão AP sobre PB. Mais uma vez, repara como eu peguei primeiro o segmento AP, que é saindo de A para B, e depois o segmento PB. Essa daqui, ó, vai ser a nossa razão. E isso vai influenciar na montagem da fórmula. Por quê? Essa formulinha aqui, eu costumo dizer que ela vai funcionar da seguinte forma. Você vai fazer uma média ponderada entre as extremidades do segmento.
Só que o teu ponto de saída, ele vai ter peso 1. E o teu ponto de chegada, ele vai ter peso R. Tudo bem? Ou seja, como é que eu faço uma média ponderada, Jonathan? Você pega o teu elemento e multiplica pelo seu peso. Então, quando eu faço A vezes 1, isso vai dar A, mais o teu elemento vezes o peso, B vezes R. Olha o B vezes R aqui, ó. Isso dividido pela soma dos pesos, ó. 1 mais R na parte de baixo. Tudo bem? Então, mais uma vez, como é que você faz uma média ponderada? Você pega cada elemento e multiplica pelo seu respectivo peso. Soma isso tudo e divide pela soma dos pesos. É justamente isso que eu faço aqui. Aí você me pergunta, Jonathan, eu poderia mudar a orientação? Eu poderia colocar o ponto B como ponto de saída e o ponto A como ponto de chegada? Poderia. É importante que você entenda o seguinte. O ponto de saída, ele sempre vai ter peso 1. E o ponto de chegada sempre vai ter peso R. E atenção com o seguinte, a partir do momento que você mudar a orientação, se eu utilizar a orientação de B para A, você vai acabar mudando também a tua razão. Por quê? Lembra da razão que eu montei aqui, ó? AP sobre PB igual a R? Eu segui essa orientação, ó, indo de A para B. Agora, se eu quiser seguir a orientação contrária, de B para A, eu posso. Só que a razão, ó, vai ser BP sobre PA. Repara como eu vou pegar esse segmento aqui primeiro e depois esse daqui. Tudo bem? Vamos para o exemplo para você entender isso daqui com mais clareza ainda. Vamos lá, minha gente. Preste atenção nesse exemplo aqui. Bom, vamos lá. Até tirei aqui o plano cartesiano só para o nosso quadro ficar mais vazio, ficar mais gritante aqui para a gente melhorar aqui o nosso espaço. Então, olha só. Eu coloquei aqui um segmento AB, tudo bem? Onde as extremidades desse segmento AB são o ponto A e B. Então, ó, eu coloquei o ponto A como par ordenado 1, 3 e o ponto B como par ordenado 5, 11, ok? Aí eu coloquei aqui o seguinte, o que eu quero nessa questão? Eu quero o seguinte, eu quero que o segmento AP seja igual a 3 vezes o segmento PB, tudo bem? Então, ó, o primeiro segmento basicamente tem que ser o triplo do segundo. Logicamente, o que eu quero descobrir? Qual vai ser o ponto P que eu preciso colocar aqui para que essa relação aqui seja respeitada, tudo bem? Aí observa o seguinte, eu estou dividindo o segmento AB com o ponto P, só que essa divisão ela não está acontecendo de qualquer forma, tudo bem? Observa como o ponto P, a posição dele tem que estar numa posição bem específica para respeitar justamente o que eu coloquei aqui, beleza? Aí olha que legal, presta atenção. Tá vendo que o PB está multiplicando? Eu posso pegar esse PB aqui e jogar ele para a esquerda, dividindo. Então, ó, AP sobre PB, isso é igual a 3. Olha a nossa razão aqui. Olha como a nossa razão ela já está aparecendo na relação. Aí eu observo o seguinte, ó, AP sobre PB é 3. Tudo bem? Jonathan, pô, peraí, Jonathan. Então significa que a questão já me deu a razão. Sim, a ideia é justamente essa. A questão, o exemplo, vai te dar a razão. Porque como a gente viu, a gente precisa da razão para poder conseguir achar o ponto da divisão. Tudo bem? Então se liga só no que eu vou fazer. Presta atenção. Repara que essa razão aqui, ela já está determinando a orientação que eu vou seguir. Ó, AP, depois PB. Então eu vou de A para B. Jonathan, eu posso utilizar a orientação de B para A? Pode ou não? Posso, pô, não tem problema. Mas observa o seguinte, gente. Olha só. Se eu chamo esse cara aqui de X, consequentemente, para respeitar o que ele deu, isso daqui vai ser 3x, concorda? Observa o seguinte. Quando eu coloco AP sobre PB, eu utilizo a razão 3. Que é a razão que ele já me deu aqui até de uma forma bem facilitada, concorda?
Só que eu posso utilizar a razão contrária, ou melhor, inversa. Eu posso sair do B e ir para A? Posso. Só que olha a razão que eu vou trabalhar. A razão 1/3. Bom, aí eu pergunto a você, o que é melhor de a gente trabalhar? A razão 3, um número inteiro, ou a razão 1/3, um número fracionário? O que fica mais fácil para gente fazer conta? Logicamente, a razão 3 é muito mais fácil. Mas, Jonathan, se eu quiser utilizar a razão 1/3, eu posso? Pode, não tem problema. Você só não pode esquecer que ao utilizar a razão 1/3, você mudou a orientação. Então, o nosso ponto B ele vai ser o ponto de saída, ou seja, ele vai ter peso 1. E o nosso ponto A ele vai ser o ponto de chegada. Ou seja, o peso dele vai ser o R, vai ser 1/3. Tudo bem? Pode ver que a expressão, se você montar isso no papel, vai ficar muito mais feia. Logicamente, eu vou fazer aqui do jeito mais fácil. Que é o quê? Poxa, quem é o ponto P? Bom, o ponto P, ele tem o ponto A como ponto de saída. O ponto de saída tem peso 1, mas o ponto de chegada, que é o B, ele tem peso R. Nessa orientação, 3x sobre x, a razão é 3. Dividido por 1 mais 3, que é a soma dos pesos. Ou seja, quem é o nosso ponto P? O nosso ponto P é A vezes 1 dá A, mais B vezes 3 dá 3B, dividido por 4. Olha que legal. O que a gente acabou de montar aqui? Eu costumo dizer que a fórmula que a gente viu ali anteriormente é a fórmula da fórmula. Pô, Jonathan, como assim? Repara que aqui eu montei uma formulinha para o ponto P. O ponto P é o ponto A mais 3 vezes o B dividido por 4. Só que você tem que lembrar que cada um desses caras aqui, eles representam um par de coordenadas. Então eu vou ter que fazer essa conta 2 vezes. Uma vez só com os valores de x e uma segunda vez só com os valores de y. Então olha só, o xp, o x do ponto P, eu vou calcular como? Ó, A mais 3 vezes o B, repara como eu estou só pegando, os valores de x. Quanto é que dá essa brincadeira? Ó, 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. 16 dividido por 4 dá 4. Jonathan, como é que eu vou achar o y de P? Mesma coisa, ó. Eu vou respeitar a fórmula e eu vou pegar os pontos. Ó. A mais 3 vezes B dividido por 4. Ó, 3 vezes 11, 33. Mais 3, 36. Então eu tenho aqui, ó, 36 dividido por 4. Isso dá 9. Tudo bem? Aí, ó, acabou. O nosso ponto P, resposta final, ele é o ponto 4, 9. Tudo bem, minha gente? Belezinha? Vamos seguir. Vamos lá, gente. Para a gente poder terminar esse vídeo, eu vou falar sobre uma divisão de segmento bem específica, que é o nosso ponto médio. O que é o ponto médio? O ponto médio é um ponto que divide o segmento em duas partes iguais, ok? Vale lembrar o quê? Toda vez que a gente vai fazer divisão de segmento em geometria analítica, o que a gente precisa? Dos dois pontos das extremidades, tudo bem? E da razão entre os segmentos que eu criei. Nesse caso aqui facilita, por quê? Como os segmentos são iguais, você vai ver o seguinte. Se eu chamo esse cara aqui de x, consequentemente, esse aqui vai ser x também. Então lembra da história da orientação? Que eu preciso estabelecer um sentido para a coisa, uma orientação para isso? Ou se eu vou de A para B, ou se eu vou de B para A, certo ou não?
Nesse caso aqui não importa, por quê? Se você faz x sobre x ou x sobre x, em ambos os casos, você vai ter a tua razão valendo 1. Olha a nossa razão aqui, ó. Porque nesse caso, como os segmentos eles são iguais, tanto faz a orientação que você vai seguir. Então vamos para a fórmula? Quem vai ser ali o nosso ponto M? Bom, o que a gente aprendeu? Eu vou seguir aqui uma orientação na montagem da fórmula. O ponto A é o nosso ponto de saída. Então o nosso ponto de saída ele tem peso 1 sempre, mais o ponto de chegada, que é o ponto B, que vai ter peso R. Só que a razão, no caso do ponto médio, vai ser 1 também. Então, ó, dividido pela soma dos pesos. Olha a formulinha do ponto médio, ó. M é igual a A mais B sobre 2. Essa daqui é a formulinha para o ponto médio dentro da geometria analítica. Tudo bem? Repara que até o nome do ponto já mostra o que é a fórmula. O ponto M é literalmente uma média aritmética entre os pontos. Ou seja, exemplozinho rápido. Se eu tenho um ponto A igual a menos 1, 3, e um ponto B valendo 5, 7, tudo bem? Como esses dois pontos são distintos, então esses dois pontos aqui vão gerar um segmento. Vamos fazer uma ilustração aqui rápida. Eles vão gerar um segmento. Como eu faço para encontrar o ponto M, o ponto que divide esse segmento em duas partes iguais? Eu vou fazer uma média. Só que não esqueça, essa formulinha aqui ela vai valer tanto para a incógnita x quanto para y. Então observa só. O M vai ficar igual, vou fazer direto, ó. Só com x, ó. Menos 1 mais 5, 4, dividido por 2. Agora só com y, ó. 3 mais 7, 10, dividido por 2. Ou seja, o ponto 2, 5 é o ponto médio do segmento AB. Tudo bem? Beleza? Show de bola. Eu vou encerrar por aqui. Que Deus abençoe vocês.